Muito bem, atenção, nós estamos agora direto de Brasília com imagens da entrevista ao vivo com as últimas informações sobre o coronavírus. Coronavírus direto da fonte no Ministério da Saúde. Vamos ouvir. Nós temos informações que esse assunto já foi resolvido pelos gestores da saúde no estado e da capital com esse hospital. Acreditamos que isso não deva mais acontecer. Com a confirmação das novas cidades e estado, estou fazendo uma adaptação aqui, porque eu já confirmei na lista cidades que têm transmissão. Como o Ministério avalia o ritmo de propagação das doenças nessas cidades e estado, né, considerando que hoje tem BH, Recife, Santa Catarina, São Paulo e Rio? Não, a evolução dos casos no Brasil está seguindo a mesma velocidade dos outros países em que nós tivemos um número de casos bastante elevados. Não tem muita diferença não na evolução desses primeiros casos do Brasil quando nós comparamos isso com a China, com os países da Europa, com exceção da Alemanha, com o Irã ou mesmo com todos os países da Europa, com o Irã, com a China. Ele é um pouco diferente do Japão, é um pouco diferente da Alemanha. Os demais está com um padrão muito parecido. Onde mais vocês acham que vai surgir transmissão comunitária nos próximos dias? Um país que preocupa agora é o Irã, né? Que tem uma morte a cada 10 minutos, mas o Brasil está longe desse cenário. Espero que continue. Vamos ouvir. Nas grandes cidades, a tendência é que, a partir desse momento, comece a aumentar a transmissão comunitária. Nas cidades pequenas, elas vão passar por uma fase ainda que vai ser relativamente fácil ou possível de identificar o caso original e para quem foi feita a transmissão. Nas grandes cidades, a partir do quarto, quinto elo de transmissão, fica muito difícil de identificar a origem. Então, essa é uma característica. Nas grandes cidades vai ser mais rápida a transmissão comunitária, nas cidades menores a transmissão comunitária demora um pouco mais para começar a acontecer. Eu acho que essa aqui deve estar falando sobre exames. Antes falávamos de 100 casos confirmados e disseram que parariam de contar o número e recentemente disseram que esperariam. E agora? Vai haver alguma mudança? Não, não tem mudança nenhuma. É aquela situação de que, a partir do caso número 100, nós só faríamos nos casos graves e nas cidades, nas unidades sentinelas. É isso que nós estamos recomendando. Como foi feito na China, inclusive. Nos locais onde a gente já tem a garantia da transmissão comunitária, nós estamos dando prioridade para os pacientes que internam e para os locais onde se faz os sentinelas da transmissão do vírus. Os demais casos nós ainda estamos fazendo das pessoas que viajaram e que apresentarem sintomas. Os pacientes que não viajaram, não apresentaram sintomas, esses nesse momento não farão o teste. Agora, algumas perguntas sobre o próximo tema: medicamento contra a malária pode ser utilizado contra o coronavírus? Poxa, isso que eu mais quero ouvir. Isso foi explicado pelo secretário Denizar, né? Existe informações de que essa indicação terapêutica poderia ser benéfica. O número de casos utilizados ainda é muito pequeno para que tenha alguma consistência científica em cima disso. Nós vamos continuar atentos, né? E à medida que isso pudesse ter um pouco mais de comprovação científica... 200 remédios agora que estão sendo investigados para combater o coronavírus. Esse medicamento contra a malária, ele surtiu bom efeito em vários pacientes, inclusive na China, um outro tipo de medicamento conseguiu curar algumas pessoas que levam em média 10 dias para o tratamento, foi feito em 4 com outro remédio na China. Portanto, possível que o medicamento que trate com eficácia saia bem antes que a vacina. O lote de imunoglobulina da empresa chinesa Ninjiang Pharmacare já foi liberado para o uso no SUS depois de ter recebido o aval da Anvisa? Em qual data? Se não, o que falta ser cumprido para a liberação? Já foi autorizado pela Anvisa, me parece que tinha algum problema com a bula, porque a bula não estava em português, então foi feito uma impressão de uma bula em português, que será distribuída juntamente com o medicamento. Acho que era isso que estava faltando. Com certeza, entre hoje e amanhã, já deve começar a distribuição deste produto.
O acordo com a rede privada. Nós estamos ouvindo uma entrevista coletiva urgente do Ministério da Saúde com as últimas atualizações sobre o alastramento do coronavírus no Brasil. João Gabardo dos Reis, o secretário executivo do Ministério da Saúde. Nós só podemos dizer que sim, que vai ser feito. Se nós precisarmos de mais leitos e a rede privada tem uma ociosidade em relação aos leitos privados, nós vamos fazer algum tipo de acordo, parceria com a iniciativa privada. Não temos ainda qual é essa solução, de que maneira isso vai ser feito, até porque nesse momento ainda não é necessário. Mas está no nosso radar essa negociação com a rede privada. Eu vou pular algumas perguntas, porque nós temos só mais 5 minutos. Veja só o plantão importante, o nosso encontro hoje à noite. A informação é a arma mais eficiente para combater o coronavírus. Põe no ar. Para você ficar por dentro das últimas notícias sobre o Covid-19. Hoje, 10h30 da noite. Não exibiremos Em Nome da Justiça para apresentar um programa especial preparado pela nossa equipe de jornalismo. Coronavírus, plantão. Tudo o que você precisa saber para se informar durante a pandemia. Nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. A opinião dos especialistas. A luta contra o vírus no Brasil e no mundo. 2 horas de cobertura ao vivo. Uma vez que você tem o vírus confirmado, é importante que você fique em isolamento. Hoje,